Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e vamos ler o trecho que se encontra do versículo 25 até o versículo 37. Lucas no capítulo 10, verso 25 ao verso 37. Se você estiver sem a sua Bíblia, ou caso você prefira acompanhar a leitura de outra forma, o texto será projetado nessas TVs aqui da frente. Você que nos acompanha online, é uma bênção ter você conosco, é uma bênção saber que o seu coração se abre para o Evangelho de Jesus nessa manhã, e o texto será também projetado na sua tela para que você acompanhe a leitura juntamente conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus, conforme nos relatou Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Senhor, essa é a tua palavra e nós pedimos que nessa manhã o Senhor nos fale ao coração. O Senhor nos ensine o teu caminho. O Senhor nos inspire a vida cristã, de modo que ela se torne cada vez mais desejável a nós e possível apenas pela tua graça. Que seja uma manhã de salvação, de encontro com o Cristo vivo e também uma manhã de instrução e edificação para os teus discípulos, em nome de Jesus. Amém e amém. Certamente você já ouviu e já disse, possivelmente, aquele antigo provérbio que afirma o seguinte: faça o bem sem olhar a quem. Eu sei que ditados populares ou provérbios assim muito antigos e populares, eles costumam estar fora de moda atualmente. As novas gerações, sobretudo, reputam isso a coisa de gente velha, coisa de gente antiga. Mas nós vivemos numa cultura hoje que parece celebrar e que parece apoiar a prática do bem como uma filosofia de vida. Não é incomum você entrar num supermercado e ir lá naquele corredor das bebidas, sucos, refrigerantes, e você encontrar lá um suco, que a marca é Suco do Bem. Não é incomum você encontrar hoje campanhas publicitárias de marcas que propõem uma espécie de consumo do bem. O produto que você vai levar para casa, ele foi produzido numa horta bem cuidada, ele foi produzido por animais que são bem tratados, ou a fábrica que produz essa roupa é uma fábrica que respeita os seus colaboradores, empresta dignidade à vida dessas pessoas, considera a sua humanidade numa jornada de trabalho que é um pouco mais viável. Isso tudo vai sendo destacado e declarado a você e a mim como algo não apenas mais confiável para o nosso consumo, mas desejável se nós queremos estar nesse lugar de
boa aceitação da sociedade hoje. Nós não consumimos sem pensar na natureza, sem pensar no próximo, sem pensar em qualidade de vida para nós e para os outros. Aliás, falando em redes sociais, tão presente na vida de todos nós hoje em dia, não é incomum nós encontrarmos hoje aquelas correntes do bem. Hoje em dia você pode, se tem muitos seguidores, por exemplo, nas suas redes sociais, você pode iniciar ali uma campanha de arrecadação no dia do seu aniversário e dizer o seguinte: olha, ao invés de me presentear nesse aniversário, eu escolhi o orfanato tal, a creche tal, o asilo tal. E essa campanha que eu estou levantando aqui, através desse link, você pode entregar ali o presente ou o valor referente ao presente que você me daria, e nós vamos juntar um valor para doar a essa instituição que tanto necessita, e nós aplaudimos iniciativas assim. Elas são muito interessantes e elas de fato são boas, mas o fato é que nós vivemos uma época propícia para nós defendermos a prática do bem. Mas no cristianismo, para a fé cristã, nós identificamos um chamado para a prática do bem, não em razão apenas de uma tendência da época. O cristianismo não fala sobre o imperioso passo de praticar o bem ao próximo como uma espécie de alívio das nossas consciências culpadas diante de Deus ou diante da vida. Nós aprendemos com a Bíblia que essa nossa inclinação para fazer o bem, essa inclinação que deveria estar pulsante na vida dos cristãos, ela nasce, na verdade, da nossa compreensão do que é o amor. A prática do bem para o cristão nasce da compreensão do que é o amor de Deus. Ela acontece com base na compreensão que temos do que é sentir amor por Deus. E ela acontece também, sem sombra de dúvidas, por conta da compreensão cristã daquilo que seria amor ao próximo. Em certa ocasião, e o Evangelho de Mateus no capítulo 22 e Marcos no capítulo 12 registram isso, Jesus foi interrogado sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus. E talvez quando você pense nessa pergunta, a sua cabeça te leve a imaginar que essa pergunta referia-se aos 10 mandamentos. Dos 10, qual é o maior? Mas não foi isso que a pessoa que questionou a Jesus tinha em mente. Ele era um judeu, e ele sabia que, segundo a sua fé, havia aproximadamente 613 leis e mandamentos, leis espirituais, leis religiosas, leis cerimoniais, leis civis, todas dadas por Deus ao povo de Deus. Então aquele homem questiona Jesus perguntando: Senhor, da lei, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, na sua resposta, resumiu toda a lei de Deus, dizendo o seguinte, que toda a lei de Deus pode ser resumida em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, queridos, se fazer o bem, muito mais do que uma tendência da época, é uma resposta que damos ao mandamento de amar. Um mandamento que é claro, que Jesus mesmo, a quem chamamos de Senhor e Mestre, resumiu dizendo ser aquilo que há de mais importante na lei de Deus. O que Deus pede de você e de mim, que vivamos a vida que Ele vive. Qual vida Deus vive? Deus vive a vida do amor. E pede de nós amor por Ele e amor ao próximo. Capacidade de amá-lo como resposta e amar aquilo que Deus ama. Amar pessoas. Então, se a prática de fazer o bem é uma resposta ao mandamento de amar, quem é o meu próximo? A quem eu devo fazer o bem? E foi exatamente essa pergunta feita a Jesus nesse encontro que ele teve com esse que Lucas diz aqui no texto que lemos, era um mestre da lei ou um perito na lei. Embora muitos religiosos dos dias de Jesus tenham se convertido após encontrarem-se com ele, nós não podemos afirmar que esse foi o caso do homem desse texto. A gente não pode dizer que depois dessa conversa, esse homem se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ou continuou sendo um adversário de Jesus. Mas mesmo assim,
se esse encontro não fez desse homem uma nova pessoa, nem o permitiu viver a vida extraordinária que Jesus veio oferecer aos homens, certamente a resposta que Jesus ofereceu para a pergunta feita por ele nos permite viver uma vida diferente. A resposta que Jesus dá a esse homem, se compreendida por nós e se encarnada em nossa vida, nos permite viver uma vida incomum, bela, cheia de virtude, quando consideramos o impacto daquilo que nos é dito aqui. Veja mais uma vez como começa o texto no verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Como a história começa? Com uma armadilha preparada para Jesus. O cara era um expert em teologia. O cara era um expert em religião. Ele era uma autoridade religiosa. E Jesus era um mestre de muito destaque já naquele tempo. E diz o texto que o interesse daquele mestre não era sequer o debate honesto. O interesse daquele mestre era colocar uma armadilha no caminho de Jesus, pô-lo à prova com a sua pergunta. Mas aqui, como em outras situações que nós vemos no Evangelho, o feitiço voltou contra o feiticeiro. E o cara se viu em maus lençóis com a resposta que Jesus deu à sua indagação. Porque Jesus diz algo como parecido com isso: você está me perguntando o que fazer para ganhar a vida eterna? Mas você não é um especialista na lei? Você não é perito da lei? Responda você para mim. O que a lei que você tanto conhece diz? Como você a tem lido? Como você, perito na lei, lê a lei do seu Deus? O que ela diz para você? E o homem não foge da pergunta. O homem não se nega a responder. Aliás, ele responde de bate-pronto. Ele diz, conforme nós lemos no texto, verso 27, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não titubeou, ele não gaguejou, e a resposta dele foi corretíssima, enciclopédica, 10 no exame de teologia, fera. Por isso Jesus também não perde muito tempo, e dá uma resposta simples a ele. Essa habilidade de Jesus de tornar coisas complexas em coisas simples, ele vira para o homem e diz assim: olha, muito bem, faça isso e você vai viver. Senhor, o que eu tenho que fazer para viver eternamente? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Pô, você está perguntando para mim? Você não é um mestre na lei? O que a lei que você tanto conhece e lê diz? Olha, a lei diz isso. Muito bem, então faça isso. Fim da conversa, certo? Só que não. Verso 29, mas ele, o perito na lei, que respondeu corretamente a pergunta feita por Jesus, querendo justificar-se, e é tão interessante essa percepção de Lucas aqui, o perito precisava se justificar. De quê? Perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? O primeiro fato curioso que nós temos aqui é que aparentemente esse religioso acreditava ser um fiel cumpridor do primeiro mandamento, você concorda? Porque ele não questiona Jesus algo do tipo: mas como é que eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração? Ele passa batido. É como se ele dissesse para Jesus o seguinte: olha, tudo bem, quanto ao primeiro mandamento eu não tenho nenhuma dificuldade de sustentar esse padrão que é íntimo de amor. Esse padrão que é subjetivo, que é o amor dirigido a Deus com o coração, com a alma, com a força, com o entendimento. Porque pense comigo, se eu te perguntar, você ama a Deus? Você disser para mim, amo muito. Como eu posso questionar o valor do que você chama amor por Deus? Que instrumentos eu vou usar para medir? Se eu te perguntar, você ama fortemente a Deus? E você disser para mim, sim. Você ama a Deus com todo o seu coração? Você diz todo. E com todo o seu entendimento, todo. E as suas forças todas, todas. Como eu vou questionar você? Porque essa é uma afirmação subjetiva, é íntima. É o meu amor por Deus. É aquilo que eu dirijo a Deus. É aquilo que apenas eu e Deus podemos saber ser verdadeiro, sincero e autêntico.
O problema daquele perito na lei, no entanto, estava na manifestação concreta de amar. Porque enquanto o amor é uma declaração que eu não posso provar empiricamente a você, você não tem muito o que fazer. Agora, quando o amor, para se manifestar, ele pede um padrão comportamental de vida, aí eu me coloco em evidência. E aí eu posso apresentar uma espécie falsa de vida, ou uma vida que não é simétrica com aquilo que eu afirmo e aquilo que eu faço. E essa era a dificuldade desse perito na lei, por isso ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque eu tenho que amar o próximo. Quem é o meu próximo? E para responder a pergunta daquele homem, Jesus conta uma história. Jesus sempre contava parábolas, e ele conta uma daquelas que é imensamente conhecida por nós. Mas para que a gente entenda exatamente o que essa parábola ensina, a gente precisa entender o seu contexto, inclusive geográfico, para que ela faça sentido para nós. Porque quando Jesus conta a história, fazia total sentido para a cultura e para o momento em que aquelas pessoas viviam, o cenário que ele descreve. E tem que fazer sentido para nós também. Porque ele diz que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Certo? Só que Jerusalém estava localizada a 900 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E Jericó, distante só 27 quilômetros de Jerusalém, fica localizada 300 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então você imagina como é esse caminho? O caminho ou a estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada sinuosa, num penhasco, um lugar de curvas acentuadas, perigosas. E esse lugar, com penhascos e cavernas, permitia que ladrões se escondessem, atacassem suas vítimas e escapassem facilmente. Então era uma estrada importante, era um caminho necessário, mas era um lugar muito perigoso. Talvez viajar pela estrada de Jericó naqueles dias fosse algo parecido com caminhar pelo acostamento do Arco Metropolitano numa noite muito escura do Rio de Janeiro. É perigoso, Mohamed? Bastante perigoso. Ou caminhar a pé num horário muito impróprio em alguma das ruas mais perigosas da nossa cidade. A gente sabe que é impróprio, a gente sabe que não é devido, a gente sabe que é perigoso, então o que nós fazemos? Evitamos. E Jesus diz que nesse cenário, nesse lugar, um homem foi vítima de um crime. E ele estava muito ferido, à beira da morte. Ele teve as suas roupas tiradas, o seu corpo espancado, e ele estava deitado sobre o seu próprio sangue, agonizando. E Jesus diz que naquela cena, duas pessoas passam, curiosamente 2 religiosos. Lembre-se, Jesus está contando essa história para um religioso. E diz para ele o seguinte: olha, 2 colegas seus passaram pelo lugar. O primeiro era um sacerdote. Mas quando ele viu o seu compatriota, quando ele viu um outro judeu estirado no chão, agonizando, ele passou por fora e ele seguiu o seu caminho. Depois do sacerdote veio outro religioso, um levita. E quando viu um colega de nacionalidade e de fé, também se desviou e seguiu o seu caminho. Será que eles estavam atrasados para o templo? Será que eles tinham algum compromisso religioso que os impedia de parar para dar assistência a alguém? Mas um terceiro sujeito surge na história contada por Jesus, e quando Jesus fala dessa pessoa, a testa do perito na lei começa a franzir, porque Jesus fala de um samaritano. E os judeus, como vimos aqui na semana passada, odiavam os samaritanos, e os samaritanos odiavam os judeus. E Jesus começa a falar: olha, mas um samaritano passando por ali, talvez o perito na lei pensasse: bem, se o sacerdote e o levita, homens de Deus e homens de fé, não puderam dar assistência para aquele homem, quanto mais um inimigo daquele homem faria, com certeza. Jesus, o que o samaritano fez? E aí Jesus diz que aquele samaritano, que era naturalmente um inimigo ferrenho do homem que se encontrava estirado sobre o próprio sangue, aquele samaritano que tinha tudo não apenas para passar por cima, mas inclusive pisar naquele homem quase morto, teve uma atitude diferente dos 2 primeiros. O texto diz que ele teve piedade do homem estirado no chão, que ele teve compaixão. E foi, segundo Jesus, uma imensa compaixão que o levou a fazer o bem àquele homem ferido.
e fazer o bem a ele, atendendo a várias necessidades daquele homem. Porque naquele estado que se encontrava, segundo a história que Jesus conta, aquele homem tinha necessidade de solidariedade. Ele não podia fazer nada por si. E o texto diz no verso 33 que o samaritano teve piedade dele. Mas aquele homem também tinha necessidade de amparo. E o texto diz no verso 34 que o samaritano aproximou-se do homem. Enquanto os outros passaram por fora, fingiram não ver a cena, talvez amedrontados por serem, quem sabe, eles próprios vítimas de um crime também, se ali permanecessem, o samaritano não levou nada disso em conta e se aproximou para amparar aquele homem. O samaritano fez o bem àquele homem ferido, correspondendo à necessidade que ele tinha de tratamento médico, pois o texto diz que ele enfaixou-lhe as feridas. A necessidade de transporte, o texto diz que ele o levou para uma hospedaria sobre o seu próprio animal. Foi movido por compaixão que o samaritano fez o bem àquele homem, atendendo a necessidade que ele tinha de ajuda financeira. Porque chegando na hospedaria, o texto diz que ele deu 2 denários ao hospedeiro para que cuidasse daquele homem. 1 denário era correspondente ao salário de um dia de um trabalhador. E aquele samaritano deu pelo seu inimigo histórico 2 dias inteiros de trabalho em dinheiro para que um hospedeiro cuidasse daquele homem ferido. E até a necessidade de uma visita posterior. Aquele samaritano estava disposto a atender, pois o texto diz que o samaritano disse para o hospedeiro: cuide dele e quando eu voltar, eu te pago qualquer despesa adicional que você tenha tido com ele. Queridos, essa parábola não serviu apenas para ensinar aquele perito na lei que questionava Jesus. E essa parábola não serviu apenas para ensinar as pessoas que ouviam a conversa entre Jesus e o perito na lei sobre o que é o amor ao próximo. Jesus está também ensinando a você e a mim a reconhecermos o nosso próximo caído na estrada. Isso, queridos, porque você e eu não vivemos em ilhas de conforto. Por mais que muitas vezes os nossos carros nos comuniquem essa sensação, os condomínios onde moramos nos transmitam essa sensação, o nosso ambiente de trabalho, a nossa conta bancária, as viagens que fazemos, nos transmitam essa sensação de que de alguma forma estamos mais seguros dentro de uma bolha, as nossas vidas parecem se passar, na maior parte do tempo, queridos, na estrada de Jericó. Porque a gente sabe que a vida da gente pode ser perigosa. Não é? Nos cercamos de toda a segurança que o dinheiro pode oferecer para a gente e isso não está errado. Buscamos fazer todo o bem que podemos para as pessoas que nós mais amamos, talvez os nossos próximos mais próximos, cônjuge, filhos. Isso não está errado. A gente só precisa lembrar de Jesus dizendo que quando você ama o amável, quando você ama quem te ama, quando você faz o bem para aqueles que te são mais caros na vida, que virtude há em você? Que monstro é o homem que não é capaz de amar e fazer o bem à sua própria esposa? Que monstro é o homem que não é capaz de amar e se dedicar pelo bem dos seus próprios filhos? Todos nós estranhamos um comportamento diferente desse. Agora, quando o meu próximo precisa ser aquele que não está tão perto de mim, se você olhar para os lados aqui nesse ambiente que nós estamos, é fácil você identificar o seu próximo. E é bom que você identifique. Nesse lugar, somos todos acolhidos e incluídos na família de Deus, nos tratamos como irmãos e irmãs, não hipocritamente. Queremos nos cuidar e amar uns aos outros como família da fé, porque Jesus nos chamou para viver assim. E aqui está o nosso próximo, sem sombra de dúvidas, mas não apenas aqui. Talvez, se você fizer o exercício de olhar para frente, para os lados e para trás um pouquinho nesse lugar, sem constranger ninguém, com toda certeza, você vai perceber que nesse lugar nós temos sempre, intencionalmente, mais cadeiras livres do que pessoas assentadas. Sabe por quê? Porque você pode olhar e ter a certeza de que há algum próximo seu que poderia estar sentado aqui, nessa manhã de domingo,
ouvindo as palavras do Evangelho de Jesus. E enquanto nós não temos o nosso próximo sentado nesse lugar, tornando esse auditório pequeno para a quantidade de pessoas que Jesus aproxima de nós, nós não descansamos na missão de amar o próximo. Nós sabemos que na estrada que trilhamos a nossa vida, na estrada que construímos as nossas histórias, nós também podemos ser vítimas de assaltos. Nós podemos ser vítimas de assaltos que nos roubam a alegria, assaltos que nos roubam a esperança da vida, assaltos que nos roubam a paz. Simplesmente algo pode acontecer conosco ou com alguém e arrancar de nós qualquer sensação possível de paz, de serenidade. Nós sabemos que podemos ser vítimas de assaltos que nos roubam os nossos recursos, não só os materiais, mas às vezes os emocionais. Nunca consumimos tanto ansiolítico. Nunca tantas enfermidades emocionais foram diagnosticadas como em nosso tempo. Nunca convivemos com tanto estresse, estafa, burnout, depressão. Sabemos que a nossa vida não se passa em ilhas de conforto, mas muitas vezes em estradas perigosas como a estrada de Jericó. E, queridos, no caminho da vida da gente, nós também cruzamos com muitos que estão caídos, que estão jogados no chão, em total desamparo, talvez vítimas das mesmas coisas que também atingiram a você e a mim. E eu estou falando aqui dos pobres e dos miseráveis, sem recursos financeiros e sem recursos materiais. Sim, eu também estou falando deles. É importante que você e eu tenhamos a capacidade de olhar para quem ninguém olha. É importante que você e eu tenhamos a capacidade de ver os invisíveis. É importante que você e eu tenhamos a capacidade de olhar para aqueles que não têm nada para oferecer em troca para ninguém em lugar algum. Mas nós sabermos que ali está também o nosso próximo, assim como nós, criado à imagem e semelhança do Deus que nós dizemos amar. E se Deus ama aquela pessoa, eu não posso ser indiferente à vida daquela pessoa, sem sombra de dúvidas. A vida indigna, a vida subhumana que alguém vive deve incomodar o meu coração, como alguém que entende que isso não é a consequência da vontade original de Deus, mas do pecado que se instalou no nosso mundo. Eu não posso ser indiferente a isso, mas, queridos, eu não estou falando apenas aqui dos economicamente desfavorecidos. Porque o texto diz para a gente no verso 7, na resposta do perito na lei, que o mandamento diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a essência desse mandamento é que nós devemos suprir as necessidades das outras pessoas com a mesma presteza, o mesmo interesse, a mesma força e a mesma alegria com que suprimos as nossas próprias necessidades. Isso soa utópico para você? Porque, se formos sinceros, a gente precisa dizer que isso aqui é, no mínimo, muito difícil. Eu preciso amar o próximo. E não vale dizer que o próximo só é a minha esposa, os meus filhos, os meus melhores amigos e as pessoas que eu mais quero bem nessa vida. Mas que o próximo, muitas vezes, pode ser alguém jogado no chão, ferido, pisado pela vida, esmagado pelos seus problemas. E parar para me envolver, para ser solidário e para fazer o bem, vai me custar tempo, emoção, recurso. Vai me custar. Nós estamos sempre muito ocupados, queridos, com as nossas próprias dores, com as nossas próprias lutas, com as nossas próprias crises. Quem aqui poderia falar: Roberto, olha, minha agenda está muito tranquila, graças a Deus. Eu não tenho nenhuma luta desafiadora, eu não conheço nenhuma espécie de crise, eu não tenho dores que eu tenho que digerir, nada me faz sofrer, nada me faz ficar mal, nada me deixa em dúvida, nada me deixa sobressaltado, a minha vida é ótima. Dificilmente você teria uma condição sincera de responder assim: alguma coisa te preocupa, alguma coisa te angustia, alguma coisa tem o poder de fazer você sofrer. E aí o que nós fazemos? Bem, como a vida já é curta e como os problemas não são poucos, eu já quase não tenho condições de cuidar das minhas próprias demandas, quanto mais cuidar das demandas do meu próximo. E você sabe que nós vivemos, queridos, num mundo que é pobre de amor.
Você sabe que nós vivemos num mundo esvaziado de afetos, carente de recursos. Estamos nós aqui fazendo um movimento de arrecadação de cestas básicas para uma comunidade. Eu vi as fotos e eu não quis intencionalmente passar as fotos aqui, porque eu acho que isso não é necessário. Porque nós não precisamos ser movidos pelo impacto que imagens causam em nós, porque isso é o sentimento errado. Mas é devastador imaginar que a 15 minutos de carro daqui tem um bolsão de miséria tão grande de pessoas que, como eu, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. A gente vive nesse mundo carente de recursos, necessitado de cuidado, desprovido de conforto, de consolo, desvalido de encorajamento. E são muitos os miseráveis caídos e feridos por nossas estradas de Jericó, queridos. São muitos. Mesmo que alguns desses morem em casas de luxo, dirijam carros maravilhosos e conheçam boa parte do mundo. Alguns destes são tão ricos que tudo que eles têm é só dinheiro. E continuam jogados, lançados e feridos nas estradas de Jericó. Todo mundo tem uma pobreza que carece ser suprida pela riqueza que apenas você possui. Uma riqueza que Deus deu a você diretamente. E essa riqueza só pode ser comunicada a outro através e mediante o amor. A misericórdia, queridos, diante de todo tipo de necessidade humana, é uma marca tão essencial do cristão que ela pode ser usada como um teste da verdadeira fé. Não é opcional para um crente ter ou não ter misericórdia. A prática do bem, queridos, é, portanto, uma marca que não pode faltar à verdadeira fé. Não porque é uma tendência da época, não porque é uma moda, não porque a cultura celebra, não porque nós seremos aplaudidos e seremos postos num pedestal dizendo, está vendo? Ali estão os crentes que realmente são relevantes nessa sociedade, no meio de tantos outros que nada fazem e nada têm. Não por isso. O cristão precisa ser alguém movido à prática do bem, porque sabe que essa é uma evidência da verdadeira fé. O cristão é alguém que procura fazer o bem não para herdar o céu. O cristão é alguém que procura fazer o bem não para equilibrar as suas contas com Deus e atenuar a sua culpa diante de Deus. O cristão é alguém que faz o bem porque sabe que em sua relação com Deus ele foi tratado com a mais constrangedora demonstração de bondade e amor que o nosso mundo jamais conheceu. Não havia nada em mim digno da bondade de Deus. Não havia nada em você merecedor para que Deus visse e te tratasse bem, porque eu era inimigo de Deus, você era inimigo de Deus. Os nossos pecados nos colocam em posição de separação de Deus, mas como fomos tratados? Pela mais constrangedora expressão de misericórdia, bondade e amor desse mundo. Deus nos amou, Deus nos quis e Deus fez por nós todo o bem ao enviar o seu único filho para fazer de você, antes um inimigo, um filho de Deus, uma filha de Deus. Então o cristão se empenha em fazer o bem a todos, porque ele entendeu que o amor é o uniforme de Cristo. E ele foi vestido com esse uniforme. Ele foi vestido com esse uniforme. Uma das coisas que eu tenho falado algumas vezes, que é um dos equilíbrios mais difíceis para o cristão fazer, é equilibrar verdade e amor. No entanto, a Bíblia diz que nós devemos seguir a verdade em amor para que em tudo cresçamos naquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Muitas vezes a igreja entende que para ser amorosa ela precisa abrir mão da verdade. Então ela é contrária às afirmações verdadeiras da fé, porque aquilo anula o princípio do amor. E ela não consegue ser amorosa falando as coisas que a Bíblia fala como sendo verdade. Ou então, do outro lado, há aqueles cristãos que pensam que pelo meu apego fiel à verdade, eu preciso ser rígido e duro na expressão do amor. E nas duas extremidades, nós pecamos e falhamos miseravelmente. Porque o chamado de um cristão é equilibrar verdade e amor. Falar o que Deus fala,
crer na Bíblia, viver pautado pela Bíblia, mas transmitir isso com a mais doce expressão de amor que é possível. Porque se você é cruel com aquele que é diferente de você, se você é debochado, irônico, hostil com o pecador mais flagrantemente pecador aos seus olhos, você se esquece que o Deus Santo não te tratou com ironia, hostilidade ou com ofensa, mas te abraçou, te limpou, trocou suas roupas sujas e te deu vestes limpas e te chamou de filho e de filha. Nós devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. Concluindo, queridos, responda com sinceridade em seu coração. Viver assim, como Cristo viveu e nos chama a viver, não seria a espécie de vida mais extraordinariamente desejável a se desfrutar? O que tem então impedido você de ter compaixão de quem sofre? O que você acha que faz o teu coração ficar duro, indiferente, insensível, cauterizado? O que tem impedido você de ter misericórdia dos desprovidos e dos desvalidos? Vivam esses desprovidos e desvalidos nos lugares mais pobres de recursos, vivam esses desprovidos e desvalidos nos condomínios de luxo, fazendo as viagens mais incríveis possíveis e terrivelmente empobrecidos na alma, vazios de sentido e de propósito. O que tem impedido você de ter misericórdia destes? Como você tem equilibrado o seu amor por Deus, que é algo íntimo, é pessoal, só você sabe, e Deus também, a verdade e a sinceridade disso, com o seu amor pelo próximo? Esse era o problema do perito na lei. Será que esse tem sido um problema para nós? Fazer o bem deve ser mais do que somente uma moda passageira. Para os cristãos, a prática do bem nasce do entendimento que possuem do grande bem que receberam de Deus através do seu amor por nós revelado em Jesus Cristo. Eu encerro, queridos, essa manhã expressando meu desejo em oração para que Deus nos ajude a ter um amor simétrico. O que eu chamo de amor simétrico. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de amar tanto a Deus, tanto a Deus, que a mais bela expressão desse amor, ao lado de um viver santo, seja uma vida de amor ao próximo. Que você e eu possamos ser reconhecidos como gente que ama. Que você e eu possamos ser reconhecidos como gente que não é capaz de ser indiferente a ninguém. Que você e eu sejamos pessoas capazes de abrir a agenda do nosso coração e entender que a vida é mais do que viver para nós mesmos. E que quando nos ocupamos do outro, quando nos ocupamos do próximo, quando estendemos amor, afeto, atenção, cuidado, bondade ao próximo, estamos fazendo algo que o nosso Deus ama, que o nosso Deus abençoa e que o nosso Deus usa como expressão do supremo amor dele pelas outras pessoas. E você e eu podemos ser então assim, tão comuns e simples como somos, pessoas que vivem coisas extraordinárias nas mãos de um Deus de amor. Vamos orar? Deus querido, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, pelo que vivemos hoje aqui, pela emoção da ceia, pelo louvor rendido em tua presença, pela alegria da comunhão com amigos queridos, por receber gente nova entre nós, gente querida que é tão bem-vinda aqui também. Obrigado por tanto, Senhor, que o Senhor nos abençoe no restante desse domingo, que o Senhor nos dê um início de semana na tua presença, semana cheia de vida, cheia das tuas bênçãos e da tua graça, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Você que nos visita, que legal receber você aqui, sinta-se abraçado. Se você não tiver tanta pressa para ir embora, fique um pouco mais, temos um bistrô delicioso ali fora e no próximo domingo estaremos todos juntos aqui às 10h30 da manhã e lembrando, sábado, 9h30, temos aula aqui da base, todos são muito bem-vindos. Deus te abençoe e boa semana.